Cine Trancoso, pessoal. Cine Trancoso é o nome que a Polícia Federal deu aos arquivos encontrados da mansão do Vorcaro, lá em Trancoso, no sul da Bahia, pessoal. Tem muita coisa ainda para rolar. São vídeos que podem, dizem que podem, acabar com a república corrupta que a gente vê no Brasil aí, Então tem figuras aí tanto da política como do mercado financeiro, outros empresários. Dizem até que tem jornalistas aí, grandes jornalistas famosos aí, mas não sabemos ainda quem é, Esses vídeos aí estão sendo aí escondidos e guardados às 7 chaves, Eles estão sob o poder da Polícia Federal, em custódia do STF, O Toffoli até pediu esses vídeos, inclusive provavelmente deve ter cenas dele lá, que ele está preocupado. Mas vamos entender como que esses vídeos foram capturados, qual que era a segurança dessa casa, Quem que eles colocavam lá dentro, Quem que ficava filmando isso? Vamos entender, será que era algo tão seguro? Será que eles iam ter uma ingenuidade de se expor assim em um lugar que eles nem conheciam, numa casa ali, do Vorcaro e tudo mais? Vamos entender o que aconteceu. Eu me chamo Paulo Vitor do canal PVDiz, vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar a verdade sempre a verdade aqui no Brasil, ok? Vamos entender aqui, pessoal. Bom, vamos lá. O que está acontecendo? Nessa casa, nessa mansão em Trancoso, existiam câmeras escondidas, Na verdade, eram câmeras de segurança e elas estavam em todos os cômodos. Então são vídeos dessas câmeras, entendeu? Os vídeos dos celulares, na verdade não são vídeos que os celulares captaram, São arquivos que foram mandados para esses celulares onde foram captados por câmeras da casa. Até para vocês terem uma ideia, a segurança dessa casa aí, ela era muito forte. Tinha para a entrada das festas, tinha até detectores de metal, detectores de metais ali, e os celulares tinham que ser deixados antes de entrar na casa, desligados com os seguranças da casa, pessoal, exatamente. Então, assim, por isso que fica um pouco nessa controvérsia aí, mas como que eles gravaram e tudo mais? E sim, o Vorcaro mantinha ali câmeras escondidas, câmeras de segurança em todos os cômodos, até em cômodos privados, Então, assim, pensa, as pessoas estavam nas festas, não sabiam que tinham isso, As pessoas acabam bebendo e fazendo ali, bagunçando de todos os jeitos ali, como se não houvesse amanhã. Então, assim, esses vídeos existem, ok? Isso é fato, certo? É questão de, assim, tá numa linha tênue entre esses vídeos vazarem e esses vídeos não vazarem. E aí, aqui que a gente pode assemelhar todo esse caso que está acontecendo aqui no Brasil, com os Estados Unidos. É muito engraçado, A gente tem muita similaridade, com as coisas que acontecem aqui no Brasil e nos Estados Unidos, pessoal? Então, por exemplo, aqui a gente teve o caso do Trump, que tentaram prender ele, Ele conseguiu, ele foi para cima, tudo mais. Lá nos Estados Unidos, obviamente, não tem muito espaço para essa manipulação, que nem a gente vê aqui, a manipulação da justiça, do judiciário, Lá as coisas, os órgãos são muito mais independentes, Então existe ali, algo muito mais próspero em relação às pessoas terem a oportunidade de se defender ou não, coisa que aqui no Brasil não aconteceu com o Bolsonaro. Então o Bolsonaro foi preso, e eram dois presidentes ali de direita, dois presidentes que queriam a prosperidade e independência, do seu país, queriam valorizar o seu povo, e trazer ali uma economia forte, coisa que não agrada, o globalismo, ok? E aí, agora, de novo, essa questão do Daniel Vorcaro, que é muito similar ao caso do Jeffrey Epstein, que eu fiz um vídeo, eu vou deixar aqui no card, que o Jeffrey Epstein é aquele, bilionário, que tinha, era professor, depois evoluiu para um escritório, de family office, tinha um único cliente, era um cliente dono da Victoria's Secret, e o cara, ele dominou toda a elite ali americana, até a elite mundial também, Então, assim, deixou essas pessoas ali nos pés dele, porque ele também tinha gravações, mas ele de fato até usou isso para chantagear e extorquir as pessoas. Aqui no caso do Brasil, não, O Vorcaro é um pouco diferente, ele faz parte do esquema, Então eles fazem parte de todo esse ciclo, corrupto aí, que a gente tem Banco Master, INSS, Lula, todos os membros do STF, Alexandre de Moraes, Toffoli, o Gilmar Mendes, e todas essas figuras, o Lewandowski, o Lula, obviamente. Então, assim, eles todos fazem parte de um mesmo esquema que acabou que, obviamente, já estamos, vendo o desenrolar dessa história. Isso tem risco não, Isso já está próximo aí, ou já é, um escândalo com um nível, de corrupção igual ou até maior do que a Lava Jato. Então, e aí agora o Vorcaro tem esses vídeos, o Vorcaro não, o Vorcaro tinha,
né, ele tá em custódia, né, no caso tá... os vídeos estão com a PF, na verdade os celulares estão com a PF, né, em poder da Polícia Federal, mas a custódia disso, né, foi para o STF porque o Toffoli pediu, né? Mas por que será que ele pediu, né? Muito estranho isso, né? Será que ele estava com medo de aparecer lá nos vídeos, né, fazendo alguma coisa, né, fazendo alguma coisa diferente? Então, assim, pessoal, é engraçada essa similaridade e é interessante porque as coisas acontecem de maneira muito parecida. E aí a gente vem a questão do Moraes, né, que o Moraes soltou uma nota dizendo que nunca foi para essa mansão, que nunca se encontrou com o presidente do BRB nessa mansão, porque tem, né, uma matéria dizendo, né, tem, né, informações vazadas, né, de que ele se encontrou 2 vezes lá com o presidente do BRB na mansão do Vorcaro, né, e ele diz que é falsa e mentirosa e tudo mais, só que assim, esses jornais que soltam essas informações, eles não soltam simplesmente por soltar. Se eles soltaram é porque alguma coisa, né, alguma fonte descobriu algo, né? Então, ele diz, né, obviamente, o Alexandre de Moraes, né, sempre diz, né, este é um padrão criminoso de ataques contra, né, a estrutura do STF, tal. E aí vem, né, a questão, né, de ainda mais especulação, que é por que o Vorcaro não deu a senha do celular para a PF, né? Então, assim, o Daniel Vorcaro, ele se negou, né, a entregar a senha do celular para a Polícia Federal, dizendo que era para proteger suas relações pessoais. Né? Mas, pô, que relações pessoais são essas, né, que valem o risco, né, dele mesmo ter que enfrentar a PF, né? Será que ele tem as costas quentes lá? Eu não tenho problema porque eu tenho o STF por trás aqui. Bom, o boato de Brasília, né, tem boatos lá, né, os bastidores ali, que, né, o Cine Trancoso ali gravou, né, autoridades em situações ali, né, bem absurdas, coisas bem estranhas, né, pessoal, e que, né, não podemos falar aqui, mas são coisas explícitas, coisas 18+, certo? Entre pessoas de alto escalão. Sim, pessoal, de alto escalão. Então, assim, temos que ver, né? Temos que ver quando que esses vídeos são vídeos íntimos, né? Vamos ver aí, né? Como que eles vão usar esse vídeo, né? Mas será que esses vídeos ainda estão no poder, talvez, da PF, né? Eles já mandaram esses vídeos embora? Será que o Toffoli conseguiu pegar todas as máquinas, todos os vídeos? Será que a PF fez cópia disso? Será que a PF conseguiu acessar esses vídeos, né? Então a gente tem que esperar aí os próximos capítulos, porque tem muita coisa para acontecer ainda. E aí a gente vê a conexão de novo, né, com essa questão do Jeffrey Epstein e o efeito Trump, que é, por exemplo, enquanto tem enquanto o STF está tentando abafar o caso do Banco Master, né, o Trump já está soltando, né, inclusive eu fiz um vídeo, por isso que eu falei do Jeffrey Epstein aqui, porque o Trump, ele soltou aí diversos e-mails, né, tipo, mais de, se eu não me engano, 3.000 arquivos, né, são 3.000 arquivos aí, né, somente de e-mails do Epstein conversando com diversas pessoas, entendeu? Então, assim, a gente tá vendo que o Trump tá querendo fazer uma rapa, né, tá querendo fazer uma limpa, né, e fazer com que essa galera que antes estava dominando, né, o mundo, estava querendo, né, fazer o caos controlado, né, caindo, né? Então o Trump está tentando derrubar essas pessoas aí, né, divulgando aí todos os segredos e tudo mais, e é a mesma coisa que está acontecendo aqui. Então imagina se esses vídeos de Trancoso aí, que dizem que existem cenas que até o próprio Jeffrey Epstein, né, que era um cara, né, que fazia festas, tinha vídeos de muita gente, e ele também era um cara muito promíscuo, né, dizendo que até ele se assustaria, né? Então pensa o que deve ter, né, nessas festas aí, nesses vídeos de Trancoso. Não sabemos se isso vai ser liberado ou não, mas sabemos que existem muitas autoridades, existem muitos políticos, nem gosto de chamar de autoridade, né, porque são bandidos, são vermes, mas eles estão muito apreensivos com isso, entendeu? Imagina as famílias vendo tudo isso, né? Imagina a moral dessas pessoas, assim, é algo muito sério e muito delicado, entendeu? Então isso é mais um ponto para a gente entender como que o sistema está encurralado. E olha, eu vou te falar uma coisa. Apesar desses escândalos eles estarem em uma proporção igual ou talvez maior do que a Lava Jato, eu acho que a questão do fato do sistema ter se encurralado, eu acho que ela é exponencialmente maior do que qualquer outro escândalo. Porque antes o sistema nunca tinha se colocado tanto em xeque,
sabe? O STF se colocou em xeque, o Poder Executivo está em xeque, né? Empresários estão em xeque. Então, assim, o mercado financeiro, né? Muitos escândalos, então, assim, envolveu muita gente, né? O próprio crime organizado está em xeque, né? Então, assim, é algo fora do comum e muito maior do que a gente já viu. Por isso que sempre venho repetindo, é um dos maiores, ou se não o maior, escândalo da história recente do Brasil. Fechou, pessoal? A gente se vê no próximo vídeo. Eu me chamo Paulo Vitor, do canal PV Disso. Vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar a verdade, sempre a verdade aqui no Brasil, ok? Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Beijo, tchau.